Vídeo rápido de coisa do dia a dia, principalmente para quem trabalha na emergência. Então, você trabalha em hospital, se você é residente, daqui a pouco está dando seus plantões. Essa é uma daquelas patologias que você tem que estar preparado para identificar, descrever e avaliar as potenciais complicações. A gente vai falar de diverticulite colônica. Primeiro ponto, o divertículo a gente não encontra só no cólon, né? Você pode encontrar divertículo traqueal, divertículo esofágeo, divertículo duodenal. Então você pode ter divertículo em várias localizações diferentes. O mais comum de você encontrar lá na emergência é o quê? Diverticulite colônica. E aí ela vai fazer o diagnóstico diferencial das dores abdominais, das dores pélvicas. A gente já falou disso em vídeos pregressos, que é o quê? Você ter uma ideia do que você precisa procurar de acordo com o perfil do paciente, para que você possa, abre aspas, passar o pente fino, fecha aspas, e fazer o diagnóstico com mais confiança. Primeira coisa que eu quero tirar da sua cabeça nesse vídeo é o seguinte: a gente tem uma imagem errada de que diverticulite é diagnóstico de tomografia. Não! Não! E eu vou te contar uma história interessante sobre isso. Aqui a gente tem um ultrassom da literatura, onde a gente vê um transdutor convexo tocando a parede abdominal aqui. Logo aqui atrás a gente tem o quê? O cólon descendente. No cólon descendente a gente vê essa formação diverticular com a parede espessada, edemaciada, bem escurinha, configurando o processo de inflamação da parede do divertículo ou diagnóstico de diverticulite. O que vai te ajudar muito aqui é você comprimir e ver que o paciente tem dor exatamente ali. E aí eu vou te contar uma experiência que eu tive da época que eu era R3, estava trabalhando e o paciente chegou para mim com um desconforto pélvico, fiz o exame todinho, ultrassom, não achei nada demais, e aí volta ao ponto que eu te falo. Observe a dor de ponta de dedo. O paciente botou o dedo em cima e falou: é aqui, doutor, é aqui. E eu sei que a maioria das pessoas não é treinada de forma consistente a fazer ultrassom de alça. À medida que os aparelhos foram melhorando, a gente conseguiu ver alças de forma muito mais eficiente, e quando o paciente não tem um IMC muito alto, a gente consegue avaliar as alças muito bem pelo ultrassom. E aí quando ele falou: a dor é aqui, e eu fui aonde ele colocou o dedo, o que eu identifiquei? Um segmento sigmoide, parede espessada, hipoecóica, extensão para gordura adjacente. E aí qual foi o primeiro diagnóstico que veio na minha cabeça? Diverticulite. Qual é a localização mais comum da diverticulose? Segmento sigmoide. Então estava tudo combinando. Um ponto que me chamava a atenção é que ele não tinha o quê? Ele não tinha uma dor muito exuberante para aquele segmento todo que estava inflamado. E aí acenou um sino para mim, tocou um sino. Que era o quê? Será que esse paciente não tem uma neoplasia junto com os divertículos? E aí eu descrevi e sugeri as duas hipóteses no relatório, e acabou que esse paciente confirmou uma neoplasia com outros exames. Qual que é o ponto? Primeiro, você consegue ver alça com ultrassom. Segundo, confia no dedo do paciente. Se ele botar o dedo em cima e falar: faz aqui, analisa aquilo ali com calma, que possivelmente ele está te apontando para o diagnóstico. Terceiro, você consegue ver o divertículo que está com gás hiperecóico aqui dentro, né? E parede espessada. Então o primeiro ponto é parede espessada do divertículo. Essa é uma imagem nossa, um divertículo normal aqui, parede fininha. Olha esse diverticulão com parede espessada, densificação da gordura adjacente e espessamento da parede do cólon sigmoide. Dentro do contexto clínico de dor, febre, a gente vai pensar primeiro em diverticulite. Agora, vamos dar uma olhada no exame inteiro para você ver como que isso se aplica de forma clara. Pronto, vamos olhar para essa tomo, que a gente tem um tomo com contraste, as veias hepáticas já cheias de contraste, veia esquerda, veia média e veia direita. Então você sabe que você está olhando para uma fase portal. À medida que você está avaliando esse paciente com dor na fossa ilíaca esquerda, e ele é o quê? Um homem ou uma mulher?
Você vai ter isso na ficha, eu espero, né? Mas aqui, ó, você está identificando o útero do paciente, é o paciente do sexo feminino. Se ele é do sexo feminino, isso é importante para você, porque você vai incluir no seu diagnóstico diferencial as causas ovarianas, então você vai procurar o ovário e todas as patologias que estão ali embaixo dos diagnósticos possíveis dentro do ovário num quadro de urgência. Nunca vai deixar de procurar o ureter, então a gente tem vídeos aí, a gente não vai seguir nesse cenário hoje, te mostrando como seguir o ureter, identificando o ureter. Nem sempre você vai ter uma tomografia com contraste para você olhar a fase excretora, nem sempre nas tomografias com contraste você vai fazer a fase excretora, então você precisa aprender a seguir o ureter para ter certeza que não tem nenhum cálculo no interior dele, que ele não tem nenhuma dilatação, e nos exames com contraste que ele não tem nenhum realce segmentar patológico para você pensar em infecção. Isto posto, olhando para uma mulher que tem o ovário normal, a gente vai pensar nas causas de dor na fossa ilíaca esquerda, e aí a gente vai lembrar da diverticulite, a gente vai lembrar da apendagite, a gente já excluiu o ovário e o ureter. Então a gente fica basicamente com essas duas causas. Neoplasia, quanto o paciente for velho, você sempre vai estar no diagnóstico diferencial, mas nem sempre vai ser dolorosa. Então aqui a gente tem um divertículo. À medida que a gente desce, a gente vai encontrando outros divertículos. Ó. É importante você ver que eles têm gás no seu interior, que eles têm a parede fina, vai se acostumando com o padrão normal da parede. Então essa região do cólon descendente e cólon sigmoide é a região mais comum para a gente ter diverticulose. Se é o local mais comum da gente ter diverticulose, é o local mais comum da gente ter o quê? Diverticulite, processo inflamatório dessa região. E como é que se caracteriza o processo inflamatório? O processo inflamatório ele se caracteriza pelo espessamento da parede do divertículo associado ao quê? Densificação da gordura adjacente. Às vezes você vai precisar dar uma janelada para ver essa gordura. Nem sempre, essa aqui está muito exuberante. Você tem o quê? O espessamento da parede do cólon, você tem a densificação da gordura e você tem até o espessamento aqui, ó, do folheto peritoneal. Ó. Então, quando você vê todo esse espessamento associado ao espessamento de parede e a presença de divertículo, sua principal hipótese diagnóstica é o quê? Diverticulite. Naturalmente vai ser interpretado dentro do contexto clínico e laboratorial, mas aí como é que você vai descrever isso? Presença em resposta ao questionamento clínico de dor na fossa ilíaca esquerda, observam-se divertículos no cólon esquerdo, mais exuberantes na transição descendente sigmoide, destacando-se a presença de divertículo de paredes espessadas, associada à densificação da gordura adjacente e espessamento do folheto peritoneal, achados que dentro do adequado contexto clínico são compatíveis com diverticulite aguda. Tem complicação? É outra coisa que ele quer saber. Tem líquido livre na cavidade? Não, não tem líquido livre. Tem abscesso formando aqui. Então tem alguma bola aqui com líquido, com pus? Não. Tá perfurado. E aí a dica é jogar uma parede, uma janela de pulmão para você identificar pequenos focos gasosos. Não, não está perfurado. O gás tende a se deslocar no interior, mas você só vai ver um volume de gás aqui se o pneu peritônio for grande. Então, você tem que procurar gás aqui pertinho primeiro. Né? E a gente não vê, a gente vê gás dentro dos divertículos, natural, mas a gente não vê gás fora. Então, não tem perfuração, não tem abscesso, e aí dificilmente nesse cenário teria fístula, que seria uma segunda complicação potencial. Então, você vai responder item número 1, qual sua hipótese diagnóstica, item número 2, se tem ou não tem as complicações, e aí depois, nos outros itens do laudo, tudo o que o colega precisa saber de negativas. Ó, o ureter está livre, não tem sinal de pielonefrite, não tem sinal de cálculo, não tem sinal de urolitíase, o que mais? Não tem sinal de apendagite, aí já deu as negativas pertinentes, aí você vai descrever cisto hepático, você vai focar
nos outros pontos menos importantes do relatório. Esse é um relatório feito em caráter de urgência e aí eu gosto muito de ser conciso logo nos primeiros itens do laudo, chamando atenção para o que pode impactar no manejo do paciente, que é descrever o diagnóstico, dar as negativas e se tem ou não tem complicação. E quando eu digo dar as negativas, excluir o que você puder excluir da linha de raciocínio do colega. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, né? Arrebenta aí no like, assina o canal, isso ajuda a ensinar o YouTube que o canal é pertinente, que traz conteúdo bacana. E lembrando a você, caso você seja paciente, esse não é um vídeo para você se autodiagnosticar, né? Esse é um vídeo que tem cunho educacional para ser um multiplicador de conhecimento aqui, mas se você teve seu exame, leu lá de diverticulose, leu de diverticulite, o primeiro ponto aqui é você precisa levar para o seu médico avaliar. Ele estudou para fazer isso e o objetivo não é que você tome as decisões por si, baseado no que eu estou dizendo. Um profissional treinado tem que te avaliar fisicamente, seus exames laboratoriais e os seus exames de imagem para tomar a melhor decisão em seu benefício. A gente se vê no próximo vídeo.